Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Você ontem dedicou seu olhar ao julgamento lá do STF, então vamos abrir a nossa conversa aqui falando sobre aqueles pontos que você considera mais relevantes, tanto da fala de Alexandre de Moraes como de Flávio Dino. Eu fiquei com o olho na primeira turma o dia inteiro. Pois é. E foi assim. Então, o ministro Alexandre fez um voto em que ele organizou os eventos de tal forma que ficou claro para qualquer pessoa que não eram eventos esparsos, não é uma minuta aqui, uma reunião ali, um discurso lá. Fazia parte de um roteiro, era um roteiro que tinha um objetivo concreto de impedir a sucessão caso o Jair Bolsonaro perdesse a eleição. Então, tinha esse objetivo, foi trabalhado para isso desde 2021, o início dos eventos. E ele explicou também a diferença dos dois crimes. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um ataque a um outro poder, né? Como ele fez com a STF o tempo todo. E tentativa de golpe de Estado é o que ele fez com a minuta golpista, com o punhal verde e amarelo, com todas as outras coisas que foram feitas. E ele mostrou a conexão, por exemplo, a mesma coisa que estava escrito na agenda de Alexandre, do general Heleno, estava escrito nos documentos de Alexandre Ramagem. E lá tem tópicos que foram repetidos em live. Então, ele mostrou como é que eles faziam, o ABIN e GSI faziam assessoramento do presidente Jair Bolsonaro nas suas lives. Então, ele mostrou isso claramente e pediu e condenou todos os réus, né? Ele só diferenciou Jair Bolsonaro porque ele falou todos esses cometeram esses crimes e Jair Bolsonaro foi o líder da organização criminosa. Veio o Fux, depois num voto menor, esclarecendo alguns pontos. Ele esclareceu alguns pontos que permanecem em debate, falou de novo sobre essa diferenciação dos crimes, mas ele se antecipou a uma discussão que está no Congresso, e falando que a anistia é inconstitucional. A anistia que está sendo discutida no Congresso. E ele fez uma modulação. Deu uma modulação, Flávio Dino, considerando que 3 réus têm culpa menor, que é o general Paulo Sérgio, o general Heleno e Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, que já tinha saído do poder em março, o general Heleno não participou das reuniões com os comandantes militares, no segundo semestre ele acha que ele, de fato, teve uma presença menor. Eu tenho dúvidas porque o general Heleno estava naquele gabinete de crise, ele seria presidido pelo general Heleno, mas ele não falou disso. E o general Paulo Sérgio, ele disse que assim, até o dia 14 ele fez vários eventos de adesão ao golpe, mas depois do dia 14 de dezembro ele tem faz movimentos que parecem confirmar a ideia de que ele tentou demover na 1ª hora. Bom, isso foram os votos de ontem e hoje começa tudo com Luiz Fux. Cássia. E aparentemente hoje a situação deve ser um pouco diferente, esse voto deve ser um pouco diferente dos que nós presenciamos ontem, né, Miriam? Sim, certamente, porque o próprio Luiz Fux já disse isso, que vai ser diferente. Ele vai ser diferente nas preliminares, ele já disse que vai discordar das preliminares. Ele deve fazer muitas críticas a delação, a colaboração premiada, e ele deve propor que haja, na verdade, que é um crime só e não 2 crimes. Ele acha que um englobaria o outro, apesar dos ministros ontem ter feito todo aquele esforço para mostrar o sentido de cada tipo penal. Mas ontem, Cássia, ele foi lembrado várias vezes que ele foi alvo dos ataques, ele foi alvo das agressões do grupo bolsonarista e foi lembrado a ele, isso que foi lembrado pelos 2 ministros, os 2 ministros em momentos diferentes, e o Dino fala de um jeito mais suave, mas ele foi até mais eficiente ao passar essa mensagem, lembrando a ele que no dia 7 de setembro de 2021, ele passou a noite no Supremo temendo uma invasão. Tinha até risco de invasão física, de
carreta, porque o que aconteceu? No dia 6, estava prevista uma manifestação no dia 7 de setembro. Só que os manifestantes chegaram no dia 6, lembra? A gente esqueceu disso. Muita gente esqueceu. Derrubaram a cerca da segurança e invadiram a esplanada na direção do Supremo, e o presidente era Luiz Fux. E foi ele o alvo daquela frase: ou o presidente desse poder enquadra o seu, ou esse poder vai sofrer uma coisa que ele não quer que sofra, né? Então, ou seja, o ministro Fux deu uma entrevista, isso até foi lembrado para mim por Malu Gaspar, já estou encerrando, em que ele disse que a história não perdoará quem não defender a democracia. Então, eu acho que ele não pode ter esquecido um passado recente no qual ele foi alvo de agressão, ele liderou a resistência naquele momento, porque era presidente do Supremo Tribunal Federal. Cássia. Muito obrigado, Miriam Leitão. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, até mais.